Bem, então, mais uma vez, boa tarde. Eu escutei bem baixinho ela autorizando a gravação, mas eu acho que deu certo. Vou abrir aqui o programa, que é para eu usar a mesinha. É esse aqui. Deixa eu pôr aqui umas configurações interessantes. Ok. Então, voltando aqui à leitura. Tá, então, a gente já fez essa leitura na aula anterior, né? Hoje a gente vai ver essa ideia de linguagem, que é um conjunto de símbolos utilizados para haver comunicação. A linguagem da lógica usa esses símbolos aqui, tá? Que são as letras minúsculas. Só relembrando, aqui eu botei de A1 até AN, mas pode ser outras letras, né? Aqui a gente pode substituir várias letras por índices. Então, por exemplo, aqui tem dois elementos, eu e você, podemos usar o A para mim, por exemplo, e o B para você. Ou quaisquer outras letras dentro daquelas que a gente já conversou. Mas ao invés disso, a gente pode também, ao invés de A e B, né, como eu falei, a gente pode usar A1 para mim e A2 para você. Ou B1 para mim, B2 para você, enfim. Isso aí, né, pode substituir essa questão, né, com índices, abrange mais opções de escolha. Aí tem os símbolos, os R's aí são as relações que existem, e o F são as funções. Lembrando que essas relações aqui pode ser... Vamos ler aqui, né? Então, os A's são símbolos de indivíduos, né? Isso aí a gente eu comentei inclusive com um exemplo agora. Os R são símbolos de relações e os F são símbolos de funções. Né? Nesse texto não será estudado o caso das funções, tá? Então, os A's podem ser substituídos por letra do alfabeto latino minúsculo, como eu falei, isso aí a gente já viu mais acima, assim como os R's, né? Então, as relações que tem são os predicados, né? Essas são as relações, então pode ser substituído, ao invés de usar só R, a gente pode usar qualquer letra, como o J maiúsculo, A maiúsculo e assim vai. E para as funções, normalmente se usa as letras minúsculas F, G e H, tá? Quando as lógicas envolvem funções, né? Mas, repito, a gente não vai chegar nesse ponto. Mas como eu falei, né? Para ter interpretação tem que ter uma estrutura, né? E para ter uma estrutura você tem que ter um conjunto, e ele não pode ser vazio, e ele normalmente tem que ser contável,
E temos o I, uma letra que é uma função que associa interpretações ao conjunto A. Tá? Aqui eu vou comentar por alto, né, caso seja necessário o uso disso, né, mais adiante eu volto a comentar. Então, a interpretação, né, vai além em relação à valoração que será visto abaixo, né? Ou seja, a gente pode realizar interpretações utilizando a valoração, né? Então, a interpretação de certas coisas eu posso dizer que é verdadeiro ou falso, mas não só. Ela também pode definir quem são os elementos do conjunto A. Aí um exemplo, ao invés de trabalhar com o nome de pessoas, eu posso associar um número a cada um deles. Isso, não sei se é muito comum em alguma turma das que você assiste a aula, mas pode ocorrer, né, que a gente pega a ordem da chamada, ao invés de chamar a pessoa pelo nome, a gente chama pelo número. Né? Então, por exemplo, a interpretação dada ao número 1, aqui é fictício, né? Vamos supor que é para Albanira, né? Já que os As normalmente aparecem por primeiro. Aí suponha que tem 36 elementos numa determinada turma e para o último, normalmente, eu botei aqui o exemplo Zadino, né? Que é, sei lá, essas letras mais embaixo, né? Como normalmente se coloca em ordem alfabética. É assim que, né, acontece. E o meu conjunto, né, que é a minha turma, tem 36 alunos, e ao invés de chamar ele pelos nomes, repito, né, a função interpretação associa o número a cada um. Isso a gente faz volta e meia. Né? Volta e meia a gente vai dar um exemplo, então a gente faz associações. Então, essas associações são interpretações, né, são ditos dessa forma. Tá, a valoração a gente já viu, né, foi um conteúdo que a gente já viu em sala. Então, a lógica clássica já possui essas valorações, que eu já copiei no quadro, inclusive. Né? Eu posso dizer que alfa é uma fórmula verdadeira se não alfa é falso ou vice-versa. Né? Aqui é só um texto expondo as regras que você já tem no caderno. Alfa e beta é uma informação verdadeira se ambos forem verdadeiros. Alfa ou beta é verdadeiro se um deles for verdadeiro, né? Que aí alfa é verdadeiro ou beta é verdadeiro, né? Essa seria a ideia. Alfa implica beta é verdadeiro se o antecedente for falso ou se o consequente for verdadeiro. Tenho duas opções. Se a informação que vem aqui no antecedente ela for falsa, a implicação já é verdadeira. Ou ainda, se a conclusão é verdadeira, então a implicação também é verdadeira. Alfa se somente se beta é verdadeiro, se ambos tiverem o mesmo valor. Isso se remete ao caso de cima, né? Só justificando essa ideia, o que ocorre é o seguinte. Então, alfa, se somente se beta, isso eu posso dizer que essa frase equivale a essa, né? Esses três. Eu vou escrever. Essa frase ela equivale a essa que eu vou escrever agora. Alfa implica beta e beta implica em alfa. Né? Porque aqui é a dupla implicação. É esse implicando, é o alfa implicando em beta e o beta implicando em alfa. Então eu posso dizer isso, né? Alfa implica em beta e beta implica em alfa. Eu só descrevi o que de fato é isso. Então, se ambos forem idênticos, então, por exemplo, se alfa for, o valor de alfa for 0, por exemplo, então essa primeira frase aqui já é verdadeira.
pela condição anterior. E se o beta for igual a alfa, aí o contrário também garante a verdade. Né? Que aí o antecedente aqui, o antecedente está sendo falso, o antecedente está sendo falso. Ambos, desculpa. Quando o antecedente é falso, significa que a frase é verdadeira. Verdade e verdade dá verdade, né? Então, se somente se está sendo verdadeiro, eles têm que ter o mesmo valor. O caso contrário seria, né, se esse for verdadeiro e esse for verdadeiro, aqui o consequente está sendo verdadeiro, a frase é verdadeira. Alfa também é verdadeiro, então aqui ele é consequente. E se ele aqui for verdadeiro, a frase é verdadeira, pela regra da implicação. Verdade e verdade dá verdade, então essa é a condição para que alfa implica beta, né, seja uma informação verdadeira. É que tanto o antecedente quanto o consequente tenha o mesmo valor. Pode ser ambos verdadeiros ou ambos falsos. Ok. Continuando aqui. Aí continuando o texto aqui diz o seguinte: alfa implica beta. Alfa se chama antecedente, né? E beta se chama consequente. Ok. Bom, com isso já dá para trabalhar esse exercício 4.1. Tá? Em relação a essa definição aqui, a definição 4.1, eu tenho as informações alfa e beta, né? Só lendo aqui para não ficar o texto, para não ficar indo e voltando. Então, se para toda valoração, né, o antecedente for verdadeiro e isso implicar que o consequente for verdadeiro, então alfa implica tautologicamente em beta. Por que tautologicamente? Né? Aí isso é por causa da definição 4.2 abaixo, que é o que define tautologia, contingência e contradição. Então, tautologia é quando uma fórmula sempre é verdadeira, independente do valor associado aos seus componentes, né? No caso, os seus átomos, né? Que compõem a fórmula molecular. Uma contradição é quando uma fórmula é sempre falsa, e uma contingência é quando uma fórmula é verdadeira, dependendo da valoração de seus componentes. Ou seja, dependendo da associação, ora ela é verdadeira, ora ela é falsa. Tá, aí os exercícios, eu vou resolver só um deles, né, para você visualizar qual é a ideia. E depois eu encerro a aula porque fica aí como exercício para vocês, né, no caso, para vocês turma, para vocês fazerem a inserção aqui nessa atividade aqui, né? Só relembrando, né, antes dessa aula ter sido gravado, eu comentei com os alunos em sala que foi alterado a data para o dia 21. E vocês vão ter que fazer a inserção desses exercícios 4.1 e 4.2, assim como os exercícios 1.1. Ok? Muito bem, então escolha aqui um dos itens para eu resolver aqui nessa aula e construir a tabela verdade, aproveitar ele para construir a tabela verdade também. Então, escolha aí, Matheus. Itens do A ao D, qual deles? A. Ok. Então, só lendo aqui o enunciado,
Ele diz assim, supondo que A, B, C e D têm valores. Aqui, esse V e F é verdadeiro ou falso, que a gente está usando 0 ou 1. Então, verdadeiro é 1, falso é 0. Como a frase do item A usa só A e B, eu só preciso saber deles dois. O A é verdadeiro e o B está sendo falso. Essa é a ideia. Aí eu quero saber o que resulta. Se A for verdadeiro e B for falso, o que resulta essas fórmulas aqui? Aí vamos fazer o A, né, só para você ver como é que funciona. Então, esse exercício é o 4.1. O 1A. E a fórmula é não A e B. Associe essas letras a fórmulas atômicas zeroárias. Então, vamos só para criar um contexto aqui, não ficar tão seco. Né? Então, vamos supor que A significa chover, por exemplo, e B maiúsculo, né, significa trovejar. Lembrando que ninguém chove e ninguém troveja, né? Então, eles são predicados zeroários, por isso, né, não tem sujeito associado a esse predicado. Chover é uma ação, trovejar também, automaticamente eles são predicados. Então, o que o enunciado do exercício diz? Que A é verdade e B é falso. Então, vamos escrever isso aqui. Né? O valor de A é 1, ou seja, de fato, vamos supor que esteja chovendo, né? Sei lá, esses últimos dias choveu muito, eu posso pegar um dia e um horário que de fato estava chovendo, porém eu não lembro de ter trovejado. Isso é uma coincidência, né? Eu aproveitei esse exemplo, acabou encaixando aí com a verdade e falsidade do exercício. Então, o que está dizendo essa frase? Né? Se a gente for fazer a leitura, aqui está dizendo que não choveu e trovejou. É isso que está escrito aqui. O primeiro símbolo significa negar, né? Então, se A é chover, negar que está chovendo é dizer que não está chovendo. E, né, que é esse chapeuzinho, o B significa trovejar. Então, qual é o valor disso, né? Aí a gente usa as regras, que, né, eu fiz a leitura rápida, mas eu acho que deu para entender. Então, o valor disso aqui, desculpe, vou escrever aqui embaixo, está aqui em amarelo. O valor de A é 1, porque foi dado aqui no enunciado, mas aqui aparece não há. Então, significa que o valor de não há é falso. Chover é verdade. Chover é verdadeiro. Não chover é falso. Né? Então, essa é uma das regras da valoração da negação. Né? Se A é verdadeiro, isso equivale a dizer que não há é falso. Segunda coisa, aqui já aparece o B. O valor de B é falso. Automaticamente, o valor de não há e B vai ser falso. Por que o valor de não A e B vai ser falso? Porque as frases que usam I só é verdadeiro se os seus respectivos seus componentes forem verdadeiros. Aqui ambos são falsos. Automaticamente, se a primeira informação é falsa e a segunda informação é falsa, então a informação inteira é falsa. Então tá aí, respondido, né, o exercício, o item A desse primeiro exercício. Deu para entender a ideia, não? Acho que deu. Ok. Aí,
pede para construir a tabela verdade. O que é uma tabela verdade? Uma tabela verdade é uma tabela em que você vai colocar todos os componentes da fórmula, né? Então, a minha fórmula ela é composta pelo A e pelo B. Então, eu escrevo elas primeiro, né? Eu escrevo das fórmulas mais simples até a mais complexa. Escrevi A e B. Essa primeira parte aqui não é o A sozinho, é o não A. Né? O B não tem nenhum tipo de alteração. E, por último, tem não A e B. Então, esse é o primeiro passo, né? Escrever da esquerda para a direita os componentes mais simples até a fórmula completa mais complexa. Segundo passo é você colocar todas as opções de valoração. Então, as opções que eu tenho pode ser... Aqui a gente esquece o que o enunciado disse, né? Que não interessa mais o enunciado. A tabela verdade é colocar todas as opções. Então, A e B, pode ser que ambos sejam informações falsas, pode ser que só o A seja uma informação falsa, pode ser que só o B seja uma informação falsa, e pode ser que nenhuma das duas sejam falsas. Não tem mais nenhum outro caso fora isso. Eu só tenho essas 4 opções. Ok, agora eu vou avaliar o não A. Como é que a gente faz isso? Deixa eu só separar aqui. Separar, colocando aqui as colunas, né, Bom, o não A é referente ao A. A primeira linha diz que o A é falso, então não A é verdade, né? Essa é uma das regras da negação, né? Ela é o contrário do que a minha fórmula molecular é. Né? A negação dessa fórmula molecular é o valor inverso da minha fórmula molecular. Na segunda linha diz que o A é falso, né? É a segunda opção, então não A vai ser verdade. A sendo verdadeiro, não A é falso. E A sendo verdadeiro, não A também é falso. Aí eu completei a coluna aqui do não A. E agora eu vou completar a tabela em relação à minha fórmula molecular completa. Eu vou olhar o não A, eu vou olhar o não A e vou olhar o B. Vou olhar esses dois, que é o que compõe a minha fórmula. Mas só relembrando, qual é a regra? Aqui a minha fórmula é um I, né? A conexão desses dois através do I. Quando eu uso o I, ambos têm que ser verdadeiros para que essa frase completa seja verdadeira. Ou seja, eu vou olhar aqui as linhas que ambos são verdadeiros. Se a gente observar a segunda linha, né, ambos são verdadeiros, aqui vai ser verdadeiro, né? Essa molécula que tem I vai ser verdade, porque B é verdade e não A é verdade. E não A é verdade aqui na segunda linha. As demais sempre têm falsidades. Então, B é falso. Então, essa frase aqui já vai ser falsa. Ambos são falsos aqui na terceira linha. Então, aqui vai ser falso também. E na última linha, não A é falso. Logo, isso aqui vai ser falso também. Então, construir aí a tabela de verdade, né, dessa forma. Em relação à classificação, só para fechar essa aula, se essa coluna fosse toda verdadeira, essa fórmula era dito ser uma tautologia. Se fosse toda falsa, ela ia ser dita contradição. E como tem linhas que ela é verdadeira e tem linhas que ela é falsa, então ela é dita ser uma contingência. Então tá aí. Esse é, como eu falei, né, o exercício que eu ia exibir. Lembrando que os demais ficam como exercício para ser entregues até quinta da próxima semana. Ok, professor.
Tranquilo? Uhum. Deu para entender razoavelmente? Porque né, eu não sou bom com números e letras e tal. Certo. Vou interromper aqui.